militar. Daremos prosseguimento aos nossos blocos e agora veremos sobre as classes gramaticais. Começaremos com substantivo. Se não ficar um bloco muito longo, talvez entraremos em adjetivo. Qualquer coisa a gente entra em adjetivo no nosso próximo bloco. Tema importantíssimo, substantivo e adjetivo vai te ajudar na parte da sintaxe. Vocês com certeza já tiveram aula comigo, já viram aula comigo ao vivo. Eu sempre faço esse entrelace entre a sintaxe e a morfologia. Aqui na morfologia nós vamos falar agora sobre o substantivo. Quais são os tipos de substantivo, como que eu vou identificar. E você sabe que ele lá na sintaxe ele se transforma em quem? No sujeito. Ele se transforma em quem? No núcleo do sujeito. Ele se transforma no núcleo do objeto. Então, é de extrema importância que você preste atenção nessa aula e você entenda as nossas anotações. Vamos para o nosso material. Classe das palavras, nós falaremos sobre o substantivo. Antes de falarmos sobre o substantivo, eu quero te dizer que nós temos as palavras variáveis, eu tenho as palavras variáveis e eu tenho as palavras invariáveis. Perfeito? Eu tenho a palavra variáveis e as palavras invariáveis. Aqui eu tenho várias pessoas. Eu tenho o meu substantivo, eu tenho o meu adjetivo, eu tenho o meu artigo, eu tenho o meu numeral, eu tenho o meu pronome e eu tenho o verbo. Então, essas palavras, elas são o quê? Variáveis. É importantíssimo você pegar essa visão introdutória que nós estamos fazendo aqui agora. Quem são invariáveis? Ou seja, ele não se modifica, ele não muda, ele permanece daquele jeito. É o meu advérbio, é a minha preposição, é a minha conjunção, é a minha conjunção e a minha interjeição. Ok? Então, essas são as minhas palavras variáveis e essas são as minhas palavras invariáveis. Somando elas, somando aqui as variáveis com as invariáveis, eu tenho a minha classe das palavras, sendo que eu quero falar com vocês sobre o substantivo, ok? E aqui no substantivo, vamos lá. Substantivo, o que eu devo saber sobre o substantivo? Substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, casa, caderno, Pedro, Brasil. Então, são palavras, olha aqui, ó, é uma palavra que nomeia os seres em geral. Professor, dá um exemplo que eu não entendi. Claro que eu te dou esse exemplo. Vamos lá, ó, casa. Vamos puxar aqui, ó. Casa, caderno, aí caneta, papel, Pedro, Brasil e etc. E muito mais outras coisas. Então, isso é o substantivo. Palavras que nomeiam os seres em geral. O que eu peço para que você possa prestar atenção é que, se for levado em consideração apenas o aspecto semântico, em algumas situações, a identificação contextual de um substantivo pode ficar o quê? Mais complexa. Sugere-se antepor à palavra um artigo, definido ou indefinido. Preste atenção nesse bizu. Ou um pronome, possessivo demonstrativo ou indefinido. Aceitando a palavra
uma dessas determinações ela será interpretada como substantivo. Assim tem-se o quê? Artigo mais substantivo e pronome mais substantivo. Professor, eu não entendi. Vamos lá. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Eu tenho a palavra dia. Eu não sei se a palavra dia é substantivo. Então, qual é o bizu? Você vai antepor, vai anteceder, você vai vir antes da palavra e você vai colocar um artigo. Ó, o dia. Combinou? Teve ideia? Teve lógica? Cumpriu a sua função semântica? O dia. Então, a palavra dia é um substantivo. Se eu falar também meu dia, se eu falar aqui, ó, meu dia, eu também peguei aqui um pronome e joguei meu dia. Eu peguei um artigo e joguei o dia. Então, dessa forma, você consegue identificar se essa palavra é um substantivo ou não. Cuidado que ocorre uma coisa chamada de substantivação. Cuidado com uma coisa chamada substantivação. E o que é a substantivação? A substantivação é quando eu pego uma palavra que não é um substantivo, ela não tem a natureza de um substantivo. Por exemplo, falar. Falar é o quê? Eu falo, tu falas, nós falamos, ele fala. E aí, o que é falar? É um verbo, isso aí. Falar é um verbo. Agora, se eu colocar um artigo antes, o falar, esse falar aqui ele já muda. Ele já não teria mais a ideia aqui de quê? De verbo. Aqui, ó, ele já não teria mais uma ideia de verbo. Ele não é mais um verbo. Ele passou a ser o quê? Ele passou a ser um substantivo. Por isso que é o nome de substantivação. Ele sofreu esse processo. Então, só cuidado com esse bizu de você jogar ali o meu. Se você jogar o artigo, um pronome, tudo que vier depois dele vai acabar virando substantivo. Aquilo ali é só para quando você tiver dúvida. Cara, dia. Dia é adjetivo, dia é substantivo, dia é numeral, dia é pronome. Então, você joga para poder te facilitar, ok? Nós vamos ver agora as classificações do substantivo. Vamos ver agora as classificações do substantivo. E nessas classificações eu tenho comum, substantivo comum. Quando que eu tenho um substantivo comum? Quando ele vai designar todos os seres da mesma espécie. Ele vai designar, ele designa todos os seres da mesma espécie. Professor, como assim? Não consegui entender. Calma. Se eu falar menino, aqui eu estou falando todos os meninos. Se eu falar país, aqui são todos os países. Se eu falar jornal, aí seria todos os jornais, ok? Isso ali é só para você poder massificar e só para que você possa entender. Então, olha só, ele vai designar todos os seres da mesma espécie. Menina, eu tenho todos os seres da mesma espécie. País, eu tenho todos os seres da mesma espécie. Eu tenho todos os países. Vai mudar o nome. Jornal. O jornal, porque ele é comum. Porque eu não falei que é o jornal O Globo, jornal O Dia, jornal do Brasil. Não, eu não falei. Eu falei só jornal. É um substantivo comum. Agora, se eu falar jornal do Brasil, agora se eu falar que é o João, que é o Everaldo, agora se eu falar que é Brasil, ou seja, eu estou dando um nome
para esse substantivo comum. Antes era o menino, agora é João. Antes era um país, agora é Brasil. Antes era um jornal, agora é Jornal do Brasil, é Jornal Globo. Então, como que fica o nome desse tipo de substantivo? Fica substantivo próprio. Conseguiram entender substantivo comum e substantivo próprio? Essa aqui é a diferença. Então, ele vai individualizar. Quem que ele vai individualizar? O ser na espécie. O ser na espécie. Então, quando você for estudar o substantivo comum, atrelado a isso, você já estuda o substantivo próprio. Aqui, ó, João, Brasil e o jornal O Globo. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilão? Já está pronto para fazer a tua prova? Se cair alguma coisa substantivo comum e próprio, tu vai matar? Ok, então. Vamos lá. Eu também tenho o meu substantivo concreto. Preste atenção agora, porque eu tenho certeza que a tua escola te ensinou errado. Substantivo concreto. A escola antigamente, não sei hoje, né? Mas antigamente a escola falava: se você pode tocar, é substantivo concreto. Se você não pode tocar, é substantivo abstrato. Vamos ver que não é assim. Concreto, ele vai designar ser de existência independente. Ele vai designar seres ou ser de existência, ser de existência, o quê? Independente. Dá um exemplo aí, professor. Para agora, vou te dar um exemplo. Casa, livro, escola. Professor, mas como assim um ser independente? Eu não entendi esse raciocínio. Independente porque ele não depende de você para existir. Grava isso. Substantivo concreto é aquele que não depende de mim para existir. Casa. Pelo amor de Deus, tu não vai pensar assim, não. Professor, mas casa eu tenho que construir. Não, não pensa assim. Pensa comigo. A casa, ela depende de você para existir? Se você morrer, a casa vai morrer contigo? A casa vai cair? Não, ela não vai, ela vai continuar lá. O livro, ele depende de você para existir? É, professor, sou eu que tenho que escrever o livro. Pelo amor de Deus, tu quer ser militar ou tu não quer ser militar, meu irmão? Tu quer ou não quer passar nesse concurso público? Quer ou não quer passar no concurso que você está estudando? Então, olha só, independente, ele não depende de mim para existir. Casa, livro, escola, carro, tudo isso aí vai ser o quê? Um substantivo concreto. Ok? Até aqui tá tranquilo? Vamos ver então o substantivo abstrato. Vamos ver o substantivo abstrato. Aqui no substantivo abstrato, a escola falava é aquilo que eu não consigo tocar. Nessa ideia, Deus, eu não consigo tocar em Deus. Seria então substantivo abstrato? E aí, o que você acha? Papai Noel é substantivo abstrato? Não. Não, Deus não é substantivo abstrato. Papai Noel não é substantivo abstrato. A mula sem cabeça não é substantivo abstrato, é substantivo concreto. Por quê? Porque ela não depende de mim para existir. Deus vai continuar sendo Deus, vai continuar tendo a lenda do Papai Noel, do Saci Pererê, vai continuar. Ele não depende de mim para existir. Beleza? Conseguiu entender? Então aqui, ó, é a mesma coisa de cima, designa ser de existência dependente. A diferença é que aqui ele é dependente, ou seja, ele depende de mim. Como assim, professor, ele depende de mim? Doença,
medo. Isso não depende ali de você? Uma doença, dor, amizade, dor. E aí? Não é você que tem que sentir dor? Não é a pessoa que sente dor? Compaixão, não é a pessoa que sente compaixão? Não é a pessoa que sente medo? Então, esse é o substantivo abstrato, é aquilo que depende de mim. Por exemplo, o amor. Amor é substantivo concreto ou é substantivo abstrato? Ah, professor, para ser amor, ele depende de mim, sou eu que amo, eu que tenho que amar, então é substantivo abstrato. Conseguiu entender? Se você entendeu isso aqui, agora nós vamos ver o substantivo coletivo. O substantivo coletivo. E quando que eu tenho um substantivo coletivo? É um substantivo comum que indica coleção de seres de forma singular, mas traz uma ideia de plural. Alcateia, cardume, é um substantivo comum. É um substantivo comum que indica a coleção dos seres. Que indica a coleção dos seres. Ele tem forma singular, mas indica plural. Dá um exemplo aí, professor. Te dou um exemplo sim, vamos lá. Eu tenho aqui a alcateia. Está no singular, mas não passa a ideia de plural. Eu tenho o cardume. Então, todas as vezes que você tiver isso, você tem um substantivo coletivo. Agora nós vamos ver em relação à formação do substantivo. Vamos ver aqui em relação à formação do substantivo. E a primeira aqui é a primitiva. Quando que eu tenho um substantivo de formação primitiva? É quando não parte de outra palavra. Ele não se forma a partir de outra palavra. Vamos lá. Não se forma a partir de outra palavra. Professor, dá um exemplo. Vamos lá. Vidro, livro, vidro, livro. Esses aqui são os exemplos que eu posso te dar. São relacionados à formação. Ele não se forma a partir de outra palavra. Se ele não se forma a partir de outra palavra, quer dizer que o derivado, ele sim se forma através de outra palavra. Ele se forma através de outra palavra. Vamos lá. Se lá em cima eu tenho vidro, aqui eu vou ter vidraça. Tá vendo que a palavra vidraça, ela veio daqui do vidro. A palavra livraria, ela vem de livro. Então, aqui no sentido da formação, se lá na tua questão perguntar qual dos itens abaixo eu tenho um substantivo no sentido derivado, na sua formação derivada ou na sua formação primitiva. É isso que você vai ter que procurar. Se ele quer na formação primitiva, então tu vai pegar palavras que não se formam a partir de outra palavra. Por exemplo, pedra. Pedra não se forma a partir de nenhuma palavra. Agora, pedregulho, ele se forma a partir dessa palavra. Ok? Vamos ver agora no sentido simples e no sentido composto. Vamos ver agora no sentido simples e no sentido composto.
Quando que eu terei no sentido simples? Quando contém um só radical. Ele contém um só radical. Dá um exemplo, professor. Caraca, daqui a pouco eu vou botar para pagar a flexão, hein? Vamos lá. Livro, tempo. Aqui ele está se formando através de um único radical. Por quê? Porque nós vamos ver que tem palavras que ela se forma com mais um de radical que agora, que é o composto. Contém mais de um radical. Como assim, professor? Você fala isso aqui direto. Ó, guarda livros. Ó, guarda livros. Guarda chuva. Ou seja, você vê que é composto. Ele se forma através de dois radicais. O guarda e o livro. Ele se forma através de dois radicais. Então, aqui é a ideia geral do substantivo. Aqui é uma ideia geral. Nós também temos no sentido da flexão, que são o gênero. Eu tenho o gênero masculino e o gênero feminino. Menino e menina. Então, isso aqui é bem simples, mas tem algo que pode complicar. Flexão. Eu tenho sobre o gênero. Aqui eu posso dar exemplo do menino e menina. Então, nesse caso aqui, você consegue ver que muda. Por quê? Porque aqui ele tem um gênero tanto masculino quanto feminino. Agora, o que você tem que prestar atenção que tem palavras que são do gênero masculino, mas elas parecem que são palavras femininas. Por exemplo, champanha, dó, eclipse, gengibre, guaraná, herpes, lança-perfumes. Então, tudo isso aqui são do gênero masculino. Então, ele pode pegar uma palavra dessa, alface, e colocar como se fosse do gênero feminino. E não, é do gênero masculino. Você não fala a alface, você fala o alface. Você não fala a cal, você fala o cal. Então, nesse caso aqui, é gênero masculino. Então, preste atenção que eles vão querer colocar uma palavra que parece que está no sentido feminino, mas, na verdade, ela tem um gênero masculino. Eu também tenho em relação a número. Aqui eu não preciso nem botar para anotar, vocês sabem. Tem a casa singular e casas no plural. Eu tenho também o grau, que pode ser aumentativo e diminutivo. Vamos lá, eu também tenho o grau. O grau pode ser duas coisas. Ele pode ser no aumentativo e no diminutivo. Como assim no aumentativo, como assim no diminutivo? Vamos lá para um exemplo. Aqui eu tenho casarão. Casarão está o quê? No aumentativo. Mais, casinha está no diminutivo. Eu também tenho os plurais dos substantivos compostos. E aqui já é uma outra matéria, que a gente já entra num outro ponto. Quando que vai? Nós já vimos os substantivos compostos. Guarda-chuva. Quando ele for para o plural, é guardas. Chuvas é guarda. Chuva. E aqui nós temos que entender a dinâmica para poder acertar esses tipos de questões. Vamos colocar isso aqui. Plural 2. Substantivos compostos. Plural 2 substantivos composto.
Somente o primeiro elemento varia quando há preposição ou quando o segundo determina o primeiro. Então, vamos lá. O primeiro vai variar quando... Vamos trocar a caneta aqui. Quando o quê? Quando há preposição ou quando o segundo determina o primeiro. Professor, como assim? Dá um exemplo aí. Vamos lá. Exemplo. Chapéu de sol. Vamos lá. Chapéus, ou seja, o primeiro vai para o plural. Chapéus, hífen, de sol. E por que ele foi? Olha só, quando há preposição. Olha aqui a preposição de. É por isso que só o primeiro foi. Senão seria chapéu de sóis. Ok? Por exemplo, pães de mel. O de ló. Olha aí, só o primeiro vai para o plural porque eu tenho uma preposição. Eu também tenho aqui pombos correio. Ou seja, nesse caso aqui eu não tenho preposição, mas o segundo determina o primeiro. O segundo, que é correio, está determinando o primeiro. Só preste atenção que também é correto pela doutrina, pela língua, pela gramática, pombos correios. Mas a ideia de você colocar pombos correio, o correio aqui no singular, é que ele está determinando o pombo. Mas se vier pombos correios, segundo a gramática, também é correto. Vamos dar continuidade aqui. E preste atenção nesse aqui agora, hein? Somente o segundo elemento varia quando o primeiro for verbo. Então, olha só. Somente o segundo elemento varia. Vamos trocar a caneta? A cor. Quando o primeiro for o quê? Verbo ou palavra invariável. Ou palavra invariável. Nós começamos... Vamos lá? Olha aqui, ó. Quais são as palavras invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção, interjeção. Por isso que eu falei para vocês que era importante. Então, aqui, ó. Só o segundo elemento varia quando o primeiro for verbo ou for uma palavra variável. Dá um exemplo aí, professor. Vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho aqui no caso, a guarda, freio, abaixo, assinados, vice, reis. Então aqui, ó, guarda, de guardar, né? Guarda, freios. Ou seja, o primeiro fica no singular, porque ele é um verbo, uma palavra invariável, e somente o segundo vai para o plural. Conseguiu entender isso aqui? Ó, abaixo, assinar dois. Olha aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um abaixo, é uma palavra invariável. O abaixo pode ser um advérbio. O abaixo aqui é um advérbio. Então, por isso que você tem que gravar lá quais são as sequências das palavras invariáveis. Aqui é comum ele jogar ali um advérbio e querer variar. Abaixos, assinar dois. Parece que é correto, mas não. Não é. Tudo que parece que é, na verdade, não é.
A gramática é assim. Pô, mas eu falei assim a vida toda. Falou a vida toda errado. É abaixo assinar 2, porque abaixo é um advérbio. Ok? E, por fim, os dois elementos vão variar. Quando que os dois elementos vão variar? Vamos lá. Os dois elementos varia ou se flexionam quando, vamos trocar a caneta para enfatizar, quando o composto é formado de palavras variáveis. Quando o composto é formado de palavras variáveis. E nós vimos lá as nossas palavras variáveis. Ou de 2. Vou botar até de outra cor, hein? Vai parecer um carnaval, mas você vai entender. Ou de 2 verbos. Você viu aqui que quando o primeiro for verbo, somente o segundo varia. Agora, se os dois forem verbos, aí os dois vão se flexionar, ou seja, os dois vão para o plural. Professor, dá um exemplo aí. Vamos lá. Vamos lá para os nossos exemplos. Eu tenho aqui, ó, águas marinhas. Então, água é uma palavra variável, marinha é uma palavra variável, então ficou águas marinhas. Conseguiu entender? Tá pescando isso aqui? Olha só, livres docentes. Livres docentes. Por que livres docentes? Porque as duas palavras são variáveis. E eu tenho aqui, no caso, pegas. São palavras repetitivas. Pegas. Cuidado aqui nesse caso. Toma um cuidado aqui. Que a gramática também permite o quê? Pegas. A gramática também permite. Então, quando tem esses pontos incontroversos, né, que tem duas ideias, pode ser pegas ou pegas, é isso aqui que vai cair na sua prova. Ele vai querer te enrolar com isso aí. Professor, isso tem um costume de cair em prova? Hoje em dia, nem tanto. Isso aqui já foi muito cobrado em concurso público, mas está aí. É uma matéria de substantivo. Então, pode cair. Então, aqui, nós fechamos a parte do substantivo. E no nosso próximo bloco, nós fecharemos sobre a parte do adjetivo. Corta aqui para mim. No próximo bloco, nós vamos fechar a parte do adjetivo. Eu julgo uma das matérias mais importantes dentro da morfologia. Se você dominar bem essa parte do substantivo, se você dominar bem essa parte do adjetivo, tu vai acertar muitas questões na sintaxe. Por exemplo, o adjetivo. Ele lá na sintaxe, ele assume qual função? Ele assume função de predicativo do sujeito, ele assume função de predicativo do objeto, ele assume função de adjunta de nominal. Então, por isso que é importante você saber. O substantivo assume a função de sujeito, assume a função de núcleo do objeto. Então, por isso que é importante você estar sempre linkando a morfologia com a sintaxe, ok? Então, até o nosso próximo bloco.